Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nós começamos a estudar o olho humano e a formação de imagens no olho humano na aula anterior. Nessa aula, nós veremos a relação entre a distância do objeto e o foco do olho, aplicando tanto a equação de Gauss como o cálculo da vergência, ok? Nós temos aqui a representação esquemática da formação de imagem no olho. Nós já vimos na aula anterior que essa imagem é invertida e menor que o objeto, mas que a inversão dessa imagem para que a gente veja o objeto do mesmo tamanho e direto ocorre lá no nosso cérebro, ok? Quando nós medimos a distância que vai do objeto até a lente do nosso olho, nós estamos medindo a distância média visual. Para uma pessoa que possui visão normal, a distância média visual é mínima quando o objeto está a 25 centímetros de distância, ou seja, se este ponto sobre o eixo principal for P igual a 25 centímetros, nós dizemos que este ponto é o ponto próximo do eixo principal. A distância média principal varia então do ponto próximo, que vale 25 centímetros, até o infinito. Como o olho se comporta quando o objeto se afasta, indo a partir do ponto próximo em direção ao infinito? Como a distância entre a lente do olho e a retina onde é formada a imagem não varia, o que deve variar é o foco da lente. Para que ocorra a variação do foco da lente, entram em trabalho os músculos ciliares, contraindo ou relaxando o cristalino. É a variação da curvatura do cristalino que permite que a imagem seja formada sempre sobre a retina do olho. Isso considerando sempre uma pessoa que possui visão normal, tá, pessoal? O sistema funcionando normalmente. Esse trabalho exercido pelos músculos ciliares nós chamamos de acomodação visual, ou seja, devido à acomodação visual, altera-se a curvatura do cristalino e, com isso, o foco da lente. Aplicando-se a equação de Gauss para o olho humano, como eu disse para vocês, a distância entre a lente e a retina permanece constante, ou seja, essa razão é constante. Para que isso seja possível, à medida em que eu afasto o objeto do ponto próximo, o que deve acontecer é um aumento da distância focal da lente. A distância focal da lente é diretamente proporcional à posição do objeto. Quanto mais próximo do olho estiver o objeto, menor será a distância focal do cristalino. Quanto mais distante do olho estiver o objeto, maior será a distância focal do cristalino. Pensando na vergência do olho humano, se a vergência é igual a 1 sobre f e, de acordo com a equação de Gauss, 1 sobre f é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p', nós podemos escrever que a vergência é igual a 1 sobre p mais 1 sobre p', certo? Quando nós consideramos que o objeto está a 25 centímetros de distância do olho, ou seja, o objeto está sobre o ponto próximo, o foco da lente está localizado antes da retina. Neste momento, os músculos ciliares estão muito contraídos, exercendo o máximo da acomodação visual. À medida que o objeto se distancia, os músculos ciliares trabalham menos, ou seja, estão mais relaxados, o trabalho de acomodação visual é menor. Na próxima aula, nós vamos calcular a variação da vergência no olho humano, considerando o objeto sobre o ponto próximo da lente e também o objeto no infinito. Não percam!